Olá a todos. Você já ouviu falar sobre a astrologia sideral? Já ouviu falar sobre a constelação de Ophiuchus ou Serpentário, como alguns conhecem, mas não entendeu do que se trata? Mas pelo menos já deve ter ouvido falar que talvez tenha mudado o seu signo solar. Então, você que gostaria de entender finalmente do que se tratam essas mudanças e o que elas podem representar para você, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, porque temos esse e muitos outros vídeos falando sobre esse assunto tão importante e tão pouco esclarecido. Há alguns anos eu fiz um vídeo chamado A História da Astrologia, em que eu abordei com detalhes todo o percurso da astrologia e o porquê a astrologia sideral apresenta essa correção. Então eu vou tentar resumir melhor para você que se interessa sobre esse assunto, para que possa finalmente entender um pouco mais. Vamos lá. A astrologia é uma das ciências mais antigas do mundo. Ela é estudada pelos povos que tinham maior cultura, tanto no Ocidente como no Oriente. Os seus primeiros registros vêm dos Vedas, ao contrário do que dizem alguns estudiosos, né? Os Vedas são os mais antigos, que trazem informações tão precisas que até hoje são estudadas pela cosmologia. Mas também os egípcios, os caldeus, os árabes, os chineses, muitos outros povos encontravam nas estrelas a sua fonte de orientação e somente desde aquele tempo, né, os sacerdotes eram dedicados à sua interpretação. E quem era beneficiado com isso eram só os reis, os imperadores, né? Depois, com os gregos, a astrologia ela começa a ter um caráter mais definitivo. Com a construção de alguns equipamentos básicos, né, e a associação das constelações com a sua mitologia também, os gregos se aproximaram mais do que nós conhecemos pela astrologia moderna. Mas os gregos, eles também eram mais técnicos. Eles não procuravam nas estrelas, nos planetas, apenas presságios, mas uma observação astronômica mais precisa, especialmente dos planetas. Então, o conceito do sistema solar, os movimentos da Terra, eles eram profundamente estudados, eles são pioneiros em muitos desses conhecimentos. E com esses estudos, né, eles descobriram um importante movimento do nosso planeta, um terceiro movimento, conhecido como precessão dos equinócios. Para entendê-lo é simples, né? Então a Terra ela tem dois movimentos, tem a rotação, tem a translação e tem a precessão, que é um giro que ela faz sobre si mesma como um peão, que ela vai se deslocando gradualmente no seu eixo, alterando a posição da sua cintura, né, do meio da Terra em relação ao Sol. Por que isso é importante na astrologia? Porque o fundamento da astrologia é de que nós nos relacionamos com a energia das estrelas que estão imediatamente opostas e alinhadas, né, iluminadas ao Sol, em linha direta com a cintura da Terra. Com o meio da Terra mais especificamente. Com o movimento de precessão, nos alinhamos ao Sol não apenas em graus diferentes de cada constelação, né, nessa mudança, como também outras estrelas também vão se incluindo na recepção solar. Então, um movimento completo de precessão, ele é muito lento, ele leva aproximadamente 26 mil anos. Então, significando que a cada aproximadamente 71 anos tem a mudança de 1 grau no sentido anti-horário da elíptica. Então, por exemplo, no dia 21 de março, né, que é o Réveillon astrológico, né, que é quando o Sol ilumina o início da faixa zodiacal, então esse início da faixa zodiacal não está no 0 graus de Áries, né, há muito, mas muito tempo. Então ele não ilumina mais essa constelação.
Atualmente, nesse dia 21 de março, nós já estamos no 9º grau da constelação de Peixes e estamos nos encaminhando para Aquário, né, que representa a famosa era de Aquário, e assim que se dão a mudança das eras. Então, o grego Hiparco, né, lá pelo século II a.C., quando ele descobriu esse movimento de precessão dos equinócios, ele já previu todas essas mudanças, que realmente elas aconteceriam, né? Nós nos alinharíamos com outras estrelas. E todos os astrólogos, já desde aquela época, se preocupavam com isso. Então, outro tema que a astrologia sideral traz são as constelações, né? Os gregos, eles deixaram muito claro e registrado que, como eles não tinham como saber o tamanho de cada constelação, porque naquela época eles não podiam contar com os equipamentos precisos que nós temos hoje, né? Então, o que eles fizeram? Eles dividiram a faixa zodiacal em 12 partes iguais, né, de 30 graus cada uma, que são os signos, né? E eles fizeram isso para quê? Para conseguir calcular a posição dos planetas, não para que se montasse um mapa astral. Então, por isso a divisão do zodíaco comum em 12, né, ela é fictícia, né, e totalmente imprecisa, porque hoje nós sabemos, já há muito tempo, que o espaço que cada uma das constelações ocupa na faixa zodiacal é muito diferente, e isso tem importância. Então, eu gostaria que vocês soubessem que eu estudo astrologia há 36 anos. E há 7 anos eu descobri a astrologia sideral. Então, há 7 anos atrás, quando eu voltei para a astrologia, porque eu estava há alguns anos afastada, justamente porque eu não estava mais encontrando um sentido nas orientações do mapa, né? Porque supõe-se que o mapa astral ele deve conter as informações sobre um potencial que busca se desenvolver dentro de um indivíduo. Então, quando você chega próximo dos 40 anos de vida e não se identifica ainda, né, com essas possibilidades, então alguma coisa deve estar muito errada. Mas, olha, mesmo com essas decepções, com essa falta de sentido, quando eu voltei para a astrologia, eu descobri, né, com a descoberta, né, do erro dos cálculos, que o problema nunca foi a astrologia. Porque eu sempre entendi, e ela é perfeita. O problema estava nesse erro de cálculos das posições. Porque eu me dedicava a estudar e a considerar energias que nem ao menos estavam lá. Então, desde essa descoberta, que eu me dedico totalmente a corrigir os cálculos, para chegar no cálculo preciso, foram um pouco mais de 3 anos para chegar nessa precisão, a posição dos astros, das estrelas, para colocar a astrologia no seu verdadeiro norte. Porque saibam de uma coisa, os gregos e nenhum dos outros povos antigos, nenhum deles que se dedicavam ao estudo da astrologia, jamais disseram que a observação das suas posições deveriam se manter fixas pela eternidade. Isso não existe. O universo, tudo é um constante movimento. Ao contrário, né, Nostradamus, que foi o maior astrólogo da história, né, ele deixou vários escritos sobre a constelação de Ophiuchus, sobre a mudança da precessão dos equinócios e da importância que teria no mundo com a inclusão das novas estrelas. Hermes Trismegistus também escreve sobre ele, sobre Ophiuchus, né, sobre o médico Asclépio. Por isso, eu fui também estudar astrofísica, voltei para a universidade para estudar, para entender melhor o universo, o que acontece realmente. Então, a astrologia, o erro da astrologia que eu considero maior foi o distanciamento da ciência. Foi tanto que acabou transformando ela num oráculo. Então, como todo oráculo, né, pode ou não funcionar. Então, a astrologia sideral não é uma coisa nova, né, mas é uma correção importante para que a astrologia
possa cumprir verdadeiramente o seu papel, que é auxiliar o desempenho das pessoas na Terra, para que elas desenvolvam uma personalidade mais sábia, mais equilibrada e eduque as almas. Esse é o objetivo da astrologia. Na aplicação prática, o que eu observei? Né? Que as pessoas que eu fazia a nova leitura, né, do seu mapa, agora sideral, com as novas posições, elas se identificavam muito mais com essa leitura sideral, com a leitura corrigida. Então, por quê? Um melhor entendimento sobre os seus impulsos, sobre as suas motivações, faz muita diferença. Retira bloqueios, aumenta a autoestima, estimula muito mais o desenvolvimento pessoal. Mas o que eu mais observei de positivo com as leituras é o quanto as pessoas melhoraram nas suas vidas, de verdade. E eu não digo apenas no aspecto emocional, psicológico, né? Mas assim, eu vi nos relatos de todas elas que eu acompanhei, até porque foi uma coisa muito de laboratório, muito de estudos, né? Mas assim, elas tiveram uma enorme abertura de eventos sincrônicos positivos nas suas vidas. E que eu só encontro uma explicação, que a astrologia, ela tem um poder realmente de harmonizar o indivíduo com o cosmos. É como se ele despertasse aquela parte do universo que ele traz na sua alma, mas que estava adormecida. Como a experiência física da luz, né? Que ela vai de ondas a partículas conforme é observada. Isso a física quântica fala muito, e não só a física quântica, como a física real mesmo. São experiências comprovadas, a mudança da luz e de vários outros elementos conforme eles são observados. Então, no mapa sideral, conforme vocês podem observar aqui no gráfico, nós temos 14 constelações. Porque assim, né, atualmente, são 24 constelações que são iluminadas na faixa zodiacal. Mas nós não consideramos todas, até porque a maioria delas, né, elas são iluminadas muito poucos graus, então não tem uma relevância para considerar essa energia. Mas as duas constelações que a astrologia sideral inclui, que são Órion e Ophiuchus, elas ocupam graus relativos, né, que nós consideramos, até porque elas se complementam, como eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, vocês veem aqui Peixes e Virgem, né, que são do elemento água e terra, né? Eles são regidos por Netuno, Peixes é regido por Netuno e Virgem é regido por Ceres. São as maiores constelações, que elas ocupam, Peixes ocupa 37 graus e Virgem ocupa 45 graus. Áries e Libra, que são as próximas, né, do elemento fogo e ar, são regidas por Marte e Vesta, né, que ocupam 24 e 22 graus. Touro e Escorpião são dos elementos terra e água, são regidos por Vênus e Plutão. Eles ocupam 31 graus Touro e 7 graus apenas Escorpião. Vocês vejam que com a precessão dos equinócios, a constelação de Escorpião, ela, claro, ela não fica menor, mas menos graus da sua constelação são iluminados pelo Sol em relação à Terra, né? Então, tem apenas 7 dias do ano que nascem pessoas de Escorpião. Eles são já Gêmeos e Sagitário, né? São elemento ar e fogo, regidos por Mercúrio e Júpiter. Eles ocupam 27 e 33 graus. Câncer e Capricórnio, elementos água e terra, são regidos pela Lua e Saturno e ocupam 21 e 27 graus. Leão e Aquário, dos elementos fogo e ar, que são regidos pelo Sol e Urano, respectivamente, ocupam 36 e 24 graus. E, finalmente, as constelações de Órion e Ophiuchus, que representam o elemento éter, ocupam 7 graus Órion e 19 graus Ophiuchus. E eles têm a regência de Palas e Quiron.
Essas constelações, elas são tão especiais que eu vou fazer um próximo vídeo falando somente sobre elas, para a gente não passar, ficar muito longo esse vídeo, né, para ficar concentrado no nosso tema. Então, o mapa sideral, com todos os seus elementos, ele traz a leitura da alma, da sua origem, a orientação que ele dá para o homem, os seus desejos, os seus ideais, a busca da alma. Isso é o principal, um dos principais pontos numa leitura sideral, o que a sua alma veio buscar, né? O que ela veio trazer e o que ela veio buscar. O que ela espera da sua personalidade atual. A astrologia, ela opera em 3 dimensões, na terceira, na quarta e na quinta. Esse é um estudo que contém importantes informações e que eu também vou trazer nos próximos vídeos. Bom, então eu encerro por aqui esse tema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma tabela de aniversários para que você que ainda não sabe, né, a mudança dos dias do Sol para as datas de aniversário, possa acompanhar. E também vou deixar aqui na descrição o e-mail do Astral em Movimento. Se você tiver a curiosidade, a vontade de conhecer o seu mapa, né, de saber como que é o seu mapa sideral, ou pelo menos o desenho dele, pode me mandar um e-mail solicitando, que eu vou ter muito prazer em atender. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Fiquem com meus abraços estelares e até o próximo vídeo.